Essa oportunidade eu cumprimento a todos que nos ouvem, com a paz do Senhor, amém? Convido você que está na sua casa, talvez no seu trabalho, para levar a sua voz e orar juntamente comigo nessa noite. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória. Deus Altíssimo, Deus de infinita bondade e eterna misericórdia, nesse momento, meu Pai, te dou graças, ó Deus. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aquele que está na sua casa, assistindo, meu Pai, essa live. Que o Senhor possa proteger, livrar, guardar de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor possa, meu Pai, sarar o Brasil desse mal. Tudo isso, ó Deus, eu te peço e por fé te agradeço. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino de número 16. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar?
não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em eles, passeando em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Hino de número 11. Ó cristão, ei avante, por Jesus e sua igreja lutar, com a palavra essa espada flamante. Vamos, vamos, irmãos, pelejar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, boa nova aos perdidos levar, por cidades e vila adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em Cristo triunfante, nesse mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, vexilários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória de ter.
Ó cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, com coragem sem nada temer. Com Jesus divino comandante, nós havemos, irmão, de vencer. Ó cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Glória a Deus. Convido você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 9 e o verso de número 10. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, apenas 2 versículos da palavra de Deus, versículo 9 e versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Vamos fazer uma oração pela leitura da palavra. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida nesta noite. Essa palavra, meu Pai, que é pura, que é viva e eficaz. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que foi lida nessa noite. Que a Tua palavra, meu Pai, a qual irá ser pregada, possa tocar, meu Pai, em cada coração de forma íntima e particular, de forma profunda. Ser com a Tua igreja, meu Pai, tudo isso eu te peço e por fé te agradeço. Amém. Essa oportunidade, eu vou passar a direção do trabalho para o irmão Rafael, o secretário de missão, vai fazer conforme Deus colocar no seu coração. Deus, cheio de esperança, de fé, e tenho certeza que nessa noite o Senhor vai operar milagre em nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do irmão Edivan, que está na direção desse trabalho, do irmão Alisson Souza, que vai estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor, os irmãos que estão aqui na assistência técnica, transmitindo para todos que estão em casa. Louvo a Deus pela vida de cada um que participa do grupo de missões Semadijol, que o Senhor venha abençoar toda a família Semadijol. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, fazer aqui uma leitura rápida, se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5 e no versículo 5. Lucas, capítulo 5 e versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos,
mas porque mandas, lançarei a rede. Essa palavra aqui, que eu acabei de fazer leitura, Jesus chega pela manhã, ali onde os discípulos tinham passado toda a noite pescando e nada tinha apanhado, uma pescaria sem sucesso. E ali, quando ele chega pelaquela manhã, ele começa a ensinar a sua santa palavra, anunciar o reino de Deus para aquelas pessoas que estavam reunidas naquelas margens daquele lago. E ali os discípulos estavam lavando as redes, e naquele momento Jesus pega o barco de um dos discípulos e começa a usar como plataforma, porque a multidão já era grande, e ele se afasta e vai para a água e começa a pregar a palavra. E ali Pedro está com ele naquele momento, ao seu lado, e quando ele termina de ensinar a sua palavra, ele pede para que Pedro lance a redes às águas profundas. E Pedro naquele momento fala: Senhor, passei a noite toda pescando e nada consegui, mas porque tu manda, eu lançarei as redes. Mas porque tu pedes, Senhor, eu lançarei as redes sobre a tua palavra. E naquele momento, quando Pedro lança a rede, a Bíblia fala que ele puxa a rede de volta para o barco e vem uma grande quantidade de peixe, que por pouco aquele barco não vai a pique, não afunda. E Pedro chama as outras pessoas naquele momento para ajudar ele a puxar a rede, porque a quantidade de peixe era muito grande. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse momento tão difícil que nós estamos passando, tudo está no controle de Deus. Nós servimos a um Deus fiel, que tudo Ele pode, e toda essa situação é permitida por Ele. Então, aqui, quando Pedro passou toda a noite pescando e nada ele conseguiu, não teve sucesso com aquela pesca, mas Jesus pede para ele persistir e lançar as redes a águas profundas, e ele tem sucesso quando Jesus autoriza, quando Jesus manda naquele momento, e é assim nas nossas vidas. O cenário está difícil, os momentos que nós estamos passando são os momentos de preocupação, de medo, mas tudo está no controle de Deus. E ali Pedro, ele vê o tamanho do poder de Deus, e assim que Deus vai fazer em nossas vidas, meus amados. A qualquer momento vai acabar, eu creio que nós já estamos passando, os piores momentos já passaram desta crise. E eu creio que logo, logo nós vamos estar reunidos na casa do Senhor, para sentir a presença de Deus reunido, para louvar o Senhor, para entregar toda a nossa adoração a Ele na sua casa. E nós vamos ouvir grandes milagres que o Senhor fez nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Que o Senhor venha cada dia abençoar a tua casa, a tua vida, e que nós venhamos estar unidos e saber e confiar que a última palavra é do nosso Senhor. E Ele é fiel conosco e Ele está na frente dessa peleja. E vamos crer na salvação de toda a nossa família, porque o projeto de Deus é que toda a nossa casa seja salvo pelo poder da sua palavra. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Nesse momento eu passo a direção do trabalho para quem é de direito, o irmão Edvan, que está na direção deste culto. Vamos louvar a Deus com mais um hino, 148. Logo após nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor.
Louvarei, meu guia sábio, louvarei, louvarei. Bendirei com alma e lábios, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória a meu Jesus. Louvarei quem me ampara, louvarei, louvarei. Nada dele me separa, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória a meu Jesus. A quem levo os meus cuidados, louvarei, louvarei. Me sustento os pés cansados, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória a meu Jesus. A quem dá-me aqui vitória, louvarei, louvarei. Da minha coroa em glória, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória a meu Jesus. Meu sublime Rei glorioso, louvarei, louvarei. Em celeste cor e gozo, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória a meu Jesus. Amém. Essa oportunidade nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Fica atento para ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento nós estaremos ouvindo a palavra de Deus com o nosso preleitor, irmão Alisson. Glórias a Deus. A Santíssima Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja tributado toda honra, toda glória, todo santo sentimento de louvor e de adoração. E nessa noite eu quero louvar ao Senhor por mais esta oportunidade de poder estar aqui e fazer menção à sua santa palavra. Louva a Deus pela vida do irmão Rafael, secretário de missão. Louva a Deus pela vida do irmão Edivan, que também é nosso companheiro da Secretaria de Missão. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão prestando assistência técnica. Quero louvar ao Senhor pela sua vida, você que me ouve, você que me assiste nesse momento, aí da sua casa. Quero falar para você que Deus, nesta noite, tem uma palavra ao teu coração. Se você tem um exemplar bíblico, por gentileza, pegue-o e abram comigo. Vamos essa noite nos saciarmos da palavra do Senhor. Eu quero também com muita alegria, visto que hoje comemora-se o Dia das Mães, eu quero aqui desejar minhas felicitações a todas as mães que nesse momento estão me assistindo,
em especial as mães desta igreja, da Assembleia de Deus, em especial você que é mãe, você que é serva de Deus. Que nesse dia tão maravilhoso, eu quero te desejar feliz Dia das Mães e que o Senhor venha te abençoar. Eu quero, queridos, com muita alegria, pregar-los uma palavra esta noite, neste culto de missões, a qual encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, e o versículo de número 29. Livro de Atos, capítulo 16, e versículo de número 29. Glórias a Deus. Você que tem uma Bíblia na sua casa, pode abrir comigo. Livro de Atos, capítulo 16, e o versículo de número 29. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Glórias a Deus. Eu quero esta noite trazer-nos uma palavra do Senhor. E neste culto de caráter missionário, eu quero falar-vos um pouquinho acerca da conversão deste homem, acerca da salvação deste carcereiro de Filipos. Aqui no capítulo 16, na qual o irmão Edivan leu no início deste trabalho, o capítulo 16 do livro de Atos, ele vai nos mostrar e que Paulo e Silas, eles estão em Troade, e no versículo 9, que foi que o irmão Edivan leu, a Bíblia vai dizer que à noite Paulo tem uma visão, e na visão que Paulo tem, ele vai ver um homem, vai se apresentar a ele um varão da Macedônia, e o varão que se apresenta a Paulo em visão, ele vai dizer: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E no versículo 10, queridos, a Bíblia diz que eles foram e partiram para a Macedônia, cumprindo o chamado do Senhor, porque eles sabiam que era esse o chamado do Senhor. E a Bíblia diz que eles atravessaram a Macedônia, cumprindo o chamado do Senhor e anunciando o Evangelho. E quando eles vão chegar até a cidade de Filipos, aí a Bíblia vai dizer que ali Paulo e Silas, quando estavam na cidade de Filipos, eles escolheram um lugar aonde eles achavam melhor para orar, e estabeleceram naquele lugar como local da oração. E a Bíblia vai dizer que no caminho de onde eles estavam até aquele local, tinha uma jovem, e todas as vezes que Paulo e Silas passavam, aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela olhava e dizia: estes verdadeiramente são homens de Deus. Elas diziam assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas aquela moça, aquela jovem, ela estava com espírito de adivinhação sobre ela, e por isso aquilo que estava sobre ela rendia lucro a alguns senhores daquela cidade. E com o passar dos dias, a Bíblia vai dizer que um dia Paulo, quando ele ouve aquilo, ele vai usar a autoridade que Deus deu para ele, e ele concilia seus companheiros. A Bíblia vai dizer que Paulo vai repreender o espírito
espírito de adivinhação sobre a vida daquela jovem. E no momento que Paulo e Silas, no momento que eles repreendem, a Bíblia vai dizer que ela vai ser liberta. Quando eles repreenderam, aquele espírito de adivinhação saiu da vida daquela jovem. Então, nós já vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele já começa a usar Paulo e Silas naquele momento para libertar aquela jovem. Porque no momento em que Paulo teve a visão em Trode, e quando o Senhor mostrou o varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, a Bíblia vai dizer que Paulo compreendeu que aquilo era um chamado do Senhor para ele, e ele não foi calado. A Bíblia vai dizer no final do versículo 10, que eles foram cumprindo o chamado do Senhor, e foram lhe anunciarmos, ele foi anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aquela moça, aquela jovem foi liberta. E como existiam alguns senhores, alguns homens que tiravam proveito daquela situação e que lucravam com as adivinhações que aquela jovem fazia, possessa por este demônio da adivinhação, eles se iraram contra Paulo e Silas, e a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas agora, eles vão ser julgados pelos magistrados, e eles agora vão ser presos. Agora aqueles dois homens de Deus, que ouviram o chamado e atenderam o chamado do Senhor, eles saem de Troade, estão em Filipos, agora eles vão ser presos. Agora eles vão encontrar-se no cárcere. E quando agora eles estão no cárcere, aí vai acontecer algo extraordinário, que todos nós conhecemos. Você que está me ouvindo esta noite, você que está me assistindo esta noite, eu creio que você já ouviu falar, você já leu na Bíblia Sagrada, de quando Paulo e Silas estavam orando e cantando, e a terra tremeu, e eles foram soltos. Isso está registrado no livro do Atos, capítulo de número 16, e o versículo de número 25. Você que está na sua casa me assistindo, você que está com a sua Bíblia aberta, o versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Glórias a Deus. Vejam, queridos, que dois homens de Deus, eles foram presos, mas nem porque eles foram presos, eles cessaram a sua adoração ao Senhor. Nem porque eles estavam presos, eles cessaram de adorar a Deus. Porque eles compreendiam que eles estavam ali, mas que eles só foram parar naquele cárcere, eles só estavam presos, porque eles obedeceram o chamado do Senhor, e porque o Senhor tinha algo a fazer naquele lugar. E eles cantavam, e ele orava. E agora eu imagino aquele carcereiro que ficou encarregado de vigiar a Paulo e Silas. Eu imagino ele analisando, e ele naquela noite pensando, talvez, quem sabe, procurando o motivo daqueles dois homens estarem cantando dentro da prisão. Aqueles dois homens que foram, receberam chibatadas, que foram açoitados, que apanharam. Aqueles dois homens que estavam com os pés e mãos amarrados a troncos. E eu imagino aquele carcereiro imaginando qual a razão para eles continuarem louvando a esse Deus.
qual a razão para eles continuarem orando a esse Deus? Porque eles estavam presos. Mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, versículo de número 26, você que me acompanha, diz assim a palavra do Senhor: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Paulo e Silas, aqueles que outrora pregaram a palavra do Senhor, e aqueles que agora estavam presos, aqueles que a moça foi liberta, a Bíblia vai dizer que eles começam a louvar e a orar ao Senhor. E de repente a terra vai se mover, de repente houve um terremoto naquele lugar. E quando a terra começa a se mover, através do clamor e da oração de Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer que o cárcere, ele se moveu, e que as portas da prisão se abriram, e todos foram soltos. Naquele momento, todos os presos estavam soltos. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas, dois homens de Deus que estavam cumprindo o chamado do Senhor, eles estavam ali. E porque perto da meia-noite, eles não estavam parados, mas eles estavam usando algumas das ferramentas que nós temos e que com elas nós podemos tocar o coração do Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam, e de repente a terra vai tremer, e todos foram soltos. Mas, queridos, neste momento em que todos aqueles presos são soltos, algo acontece. Aí o versículo de número 27 diz assim, ó: e acordando o carcereiro, e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Naquele momento em que as prisões de todos são abertas, aí algo vai acontecer. O carcereiro vai olhar, aquele carcereiro que ficou com esta missão de vigiar, quando ele vê que todos os presos estavam livres, ele agora vai desembainhar sua espada. E quando ele vai tomar a sua espada para se matar, ou para lançar-se sobre sua espada, ou para cravar a espada em seu corpo, a fim de tirar a sua própria vida, aí a Bíblia vai dizer que Paulo, no versículo de número 28, diz assim: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele homem, queridos, naquele momento, ele pôde contemplar algo extraordinário, porque quando a terra treme, todos os presos são soltos, e quando todos os presos são soltos, ele temeu, porque ele estava de serviço de guarda aquele dia, e temeu pensando que todos haviam fugido. E quando ele vai dar cabo da sua própria vida,
Aí a Bíblia diz que Paulo clama, Paulo grita em alta voz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Aquele homem agora, ele pode ver ali naquele presídio algo poderoso da parte de Deus. Aquele homem, aquele carcereiro, ele pôde ver que verdadeiramente o Senhor Deus era com Paulo e Silas. Porque a igreja do Senhor, você que me assiste essa noite, aquele homem estava acostumado a ver presos, pessoas que cometeram algum delito, pessoas que cometeram algum crime. Ele viu pessoas irem parar na prisão e passarem dias e noite novamente, nada de anormal acontecer. Mas agora entram dois homens que na meia-noite cantavam e oravam, e agora as cadeias se abrem e eles não vão embora. Até aquele momento aquele homem não entendia, mas tudo aquilo que aconteceu foi porque o Senhor Jesus naquele dia, naquele momento, Ele queria salvar a vida e a família daquele carcereiro. Toda aquela situação que ocorreu naquele presídio, naquele lugar, foi porque o Senhor Deus, com seu infinito amor, naquele dia, naquela noite, Ele quis salvar a vida daquele homem. Naquele dia o Senhor queria ter um encontro real e verdadeiro com aquele homem, a partir daquele momento. E aquele homem agora, quando ele vê toda aquela situação, aí o Espírito Santo, Deus vai começar a trabalhar no coração dele, e ele agora vai chegar a indagar Paulo e Silas, dizendo: o que devo fazer para ser salvo? Aí eu imagino naquele momento, uma vez mais, Paulo e Silas, eles vão agora começar a entender o real motivo porque eles estavam ali. Aí talvez agora Paulo vai entender e vai discernir que eles estavam ali, não era em vão, porque realmente não era. Mas eles estavam ali, igreja do Senhor, porque Paulo e Silas eram missionários, eram homens de Deus. E naquele lugar havia uma alma que precisava ser salva. Naquele lugar havia alguém que precisava ter um encontro com o Senhor. E é por isso que eles foram parar naquela prisão, porque naquele dia eles seriam ferramentas de Deus, eles seriam instrumentos de Deus para a vida daquele carcereiro. Glória a Deus. E no momento que ele interroga e que ele questiona a Paulo acerca do que ele tivesse que fazer para ser salvo, aí Paulo olha e diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, glória a Deus. No momento em que Paulo fala de crer no Senhor, quando Paulo está dizendo crer, que é para nós crermos que é o Senhor Jesus, Ele é o único que pode nos salvar. Quando Paulo está falando de crer no Senhor, é de crermos verdadeiramente que é o Senhor Jesus, Ele é Filho de Deus, e que só Ele pode mudar as diretrizes da vida do homem. Quando Paulo diz àquele homem crê no Senhor Jesus, Paulo está dizendo assim: homem, confia em Jesus, porque só Ele é quem pode fazer todas as coisas na tua vida.
Quando Paulo está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo e Silas estão dizendo para aquele homem, confia nesse Senhor, este mesmo que tu acabou de ver que tremeu a terra e que nos deu liberdade, porque só Ele pode te salvar. E Paulo e Silas estavam naquela prisão, naquele momento, naquela hora, sabe por quê? Não era em vão. E não eram porque eles tinham errado e nem tinham cometido crime, não. Sabe por quê? Porque um dos motivos deles estarem ali é porque o Senhor Jesus iria usar eles como instrumentos de Deus e como os missionários que eles eram para trazer salvação até a casa daquele carcereiro. Porque o Senhor disse na sua palavra, no livro de Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Olha aqui a palavra do Senhor agora. Você que me ouve, você que me assiste, igreja do Senhor. A palavra do Senhor, a ordem e a nossa missão que nós temos hoje nesse culto de caráter missionário é de nós pregarmos a palavra do Senhor a toda criatura. É por isso que nesta noite você me assiste. É por isso que nesta noite, em meio ao cenário global que nós se encontramos, em meio a esta pandemia, em meio a esta crise, a este vírus que tem assolado nações, que tem assolado o planeta Terra, você me assiste pregar esta noite. Sabe por que é? É porque nós estamos cumprindo aquilo que o nosso Senhor nos ordenou. Porque a nossa missão aqui nesta terra, enquanto nós estivermos nessa terra, é de nós pregarmos esta palavra. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque assim como o Senhor Deus salvou aquele homem, o Senhor Deus ainda quer salvar muitas vidas através de nós. E assim como Paulo e Silas, eles pregaram a palavra para aquele homem, e através da vida dele a salvação chegou para aquele homem e para a sua família. Igreja do Senhor, você que me assiste, é através das nossas vidas que o Senhor Deus, Ele quer salvar pessoas que estão do nosso lado. Que o Senhor Deus, Ele quer salvar pessoas que estão na nossa família. Nós somos instrumentos e nós somos servos do Senhor. Porque o plano salvífico de Jesus não se limita a nós que estamos salvos. Porque se assim fosse, nós não estaríamos mais aqui pregando este evangelho para que vidas venham ser salvas. Mas se fosse só para nós estaríamos neste momento acomodados, aguardando a vinda do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi em vão. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi por mim e foi por você que me assiste nesse momento. Você que me assiste que ainda não é evangélico ou que está afastado, o sacrifício de Jesus na cruz foi por você. O sacrifício de Jesus na cruz foi para que hoje nós tivéssemos a garantia e a certeza da salvação. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque Ele nos ama. E assim como
o Senhor Jesus, Ele amou aquele carcereiro. E assim como Deus, Ele permitiu que toda aquela situação, ela fosse gerada, para que a salvação chegasse até a casa daquele homem. Tudo isso por amor que o Senhor teve com ele. Assim também essa noite eu estou pregando esta palavra, porque o Senhor Jesus, Ele ama cada um de vocês que me assiste essa noite. E assim como o Senhor salvou aquele homem e toda a sua casa, nessa noite o Senhor Jesus mandou dizer para você que me assiste: o mesmo Senhor que amou ele é o mesmo Senhor que te ama. E da mesma forma que o Senhor Deus salvou a vida dele, Ele também pode salvar a tua vida e a tua família. Porque o nosso Deus não muda. E o plano salvífico de Jesus, o amor dele continua estendido a todos nós. E nesta noite, você que me assiste, nós como igreja do Senhor, nós devemos pregarmos esta palavra e sabermos que a nossa missão que o Senhor nos deu foi pregar este evangelho. Porque através das nossas vidas, muitas vezes, queridos, nós estamos em situação que nós não entendemos o porquê. Muitas vezes nós estamos em local, em lugares que nós não entendemos o porquê estamos ali. E talvez, no princípio, Paulo e Silas não entendiam o porquê eles estavam naquela prisão. Mas eu quero te falar uma coisa, que assim como Paulo e Silas estavam na prisão, a situação que você se encontra hoje, o local que você frequenta hoje, a profissão que você tem hoje, saiba de uma coisa: você é um missionário disfarçado da profissão que você exerce. Porque através da tua vida é que Deus quer salvar teu colega de trabalho. Através da tua vida é que Deus quer salvar o teu colega de escola. Através da tua vida, através da minha vida, da nossa vida, é que Deus quer salvar quem está à nossa volta. Sabe por quê? Porque nós somos missionários. Nós somos servos e instrumentos de Deus aqui nesta terra. E a ordem do Senhor para nós continua a mesma: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E tenha certeza de uma coisa: através desta palavra aqui, através desse evangelho, é esta palavra que muda a história do homem. É esta palavra que transforma, é esta palavra que renova, é esta palavra que dá vida. E fica tranquilo, porque através desta palavra, oh glória a Deus, que o Senhor Jesus, Ele vai nos usar nessa terra para nós ganharmos vidas e almas para Ele. Não é preciso você saber se expressar, pregar bonito, cantar bonito, não. É através dessa palavra. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então que nesta noite, igreja do Senhor, nós venhamos tomarmos consciência de que a nossa missão é pregar a palavra do Senhor, e que nós não podemos negligenciar e deixar com que vidas venham ser ceifadas do nosso lado, vidas que estão precisando ouvir e ter um reencontro com o Senhor, e que através das nossas vidas o Senhor Deus nos levantou para trazer salvação a estas pessoas. E que você que me assiste neste momento, que o Senhor em Cristo te abençoe. Você que não é evangélico, ou você que está afastado e está me assistindo, o Senhor Deus, Ele tem um plano de salvação na tua vida, uma obra salvífica. E assim como o Senhor amou aquele carcereiro e o salvou, o Senhor quer salvar a sua vida. Assim como Paulo e Silas, igreja do Senhor, nós também somos missionários do Senhor. E a situação que você se encontra, eu quero te falar. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Talvez você se encontre em uma prova. Talvez você se encontre em uma adversidade. Você não tenha entendido o porquê. Mas eu quero te falar uma coisa. Possa ser que essa tua adversidade, possa ser que esse vento que tem se levantado contra a tua vida, tem alguém do teu lado que está precisando
de ouvir a palavra do Senhor. E possa ser que o Senhor te levou a esta situação, a este lugar, para você chegar até esta pessoa e pregar para ele o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele ama cada um de nós. E a salvação é para todos. O Senhor Jesus morreu na cruz para todos. E o preço que Jesus pagou por uma alma foi um preço muito caro. Jesus pagou muito caro. Então que nós venhamos amarmos e valorizarmos as almas e pregarmos o Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que ficou até agora comigo, você que me assistiu, que esta palavra ela veio encontro ao teu coração. Que Deus venha vos abençoar de uma forma poderosa. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio. Louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui estão nesta sala. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvar a Deus por você que está na sua casa aí, com a sua família, que nessa noite ficou ligado na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo ele venha a cada dia, que o Senhor Deus venha te abençoar. Que o Espírito Santo ele venha estar conosco no teu lar. Deus em Cristo vos abençoe nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em no nome de Jesus. Aleluia. Essa noite, nosso sentimento de gratidão a Deus pela sua palavra que foi ministrada nessa noite. Louva a Deus pela vida do irmão Alisson. Deus abençoe o seu ministério, a sua vida. Louva a Deus pela vida do irmão Hilderlan. Louva a Deus pela vida do secretário de missão, pastor Rafael. Louva a Deus pela confiança. Nesse momento eu vou passar a direção do trabalho para ele, que ele vai fazer a conclusão e o término do trabalho. Glória a Deus. Momento de agradecer a presença do Espírito Santo, que está aqui no nosso meio. Louvar a Deus e agradecer pela vida do segundo secretário de missões, irmão Edvan, que é o secretário de evangelismo, e falar confiante para você que me ouve nesse momento, que esse momento tão difícil que nós estamos passando já está terminando. Nós venhamos se encorajar e ter fé e saber que a qualquer momento tudo isso vai passar. Toda essa situação vai passar e nós vamos estar alegres. Vamos estar cheio de Deus, voltando para a casa do Senhor, para cultuar Ele na sua casa de oração. Contar aqui um rápido testemunho que aconteceu com um amigo meu, que eu conheço ele mais ou menos há uns 8 anos, que mora aqui na cidade de Imperatriz, cidade vizinha. Ele sentiu os sintomas deste vírus que está aí assolando. E quando eu fiquei sabendo desse momento tão difícil que ele estava passando, eu entrei em conversa com ele através do WhatsApp e mandei umas palavras para ele de esperança, mandei versículos bíblicos para ele, enviei uns hinos para ele, e ele depois testemunhou para mim que aquele momento tão difícil que ele estava passando, internado ali no Hospital Socorrão, que ele passou mal, fez o exame, deu positivo, e quando eu enviei aqueles hinos para ele, aqueles hinos deu coragem para ele. Ele falou: Rafael, limpou toda a minha mente, me deu tanta coragem aqueles louvores que tu mandou para mim, que eu me senti seguro. Então assim, ele testemunhando para mim, eu me alegrei, porque naquele momento Deus estava me usando de forma simples. Eu estava sendo companheiro, amigo com ele naquele momento, tranquilizar ele. E ele veio para o Hospital Macro Regional e em menos de uma semana ele retornou para a sua casa.
está testemunhando do grande milagre que o Senhor fez na vida dele. E ele era do grupo de risco, diabético, e ele nesse momento está em casa, alegre, cheio de fé, e testemunhando do grande milagre que Deus fez na vida dele. E é assim que Deus está fazendo em nossas vidas. Então vamos nos encorajar, vamos nos alegrar e ter a certeza que tudo está no controle de Deus, tudo está no controle das suas mãos. E louva a Deus que Deus continue usando o ministrante dessa noite, irmão Wallace, esse homem de Deus que trabalha conosco na Secretaria de Missões. O irmão Roberto, que também é um dos secretários, não pôde vir. Que Deus venha abençoar a sua família e abençoar todo este grupo que está Semadijol, que a gente mandou o link para participar conosco. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E nesse momento eu quero parabenizar todas as mães da cidade de João Lisboa, da Assembleia de Deus, que o Senhor venha abençoar a cada dia a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar os seus projetos, e que a mão de Deus venha estar sobre a tua casa, livrando de todo mal. Eu lhe parabenizo nessa noite, feliz Dia das Mães, para todas as mulheres de Deus, são os meus parabéns. Nesse momento, eu te convido para nós fazermos uma oração de fé e ter a certeza que Deus vai operar o milagre na tua casa, vai salvar aquele filho que está distanciado, o esposo, aquele sobrinho. O Senhor vai estar tocando pelo poder da palavra que foi pregada. O Senhor vai estar convencendo através do seu Santo Espírito, e você vai ter a oportunidade de testemunhar do milagre que o Senhor operou nesta noite, através do ministrante, irmão Wallace, que pregou a palavra. Eu convido os irmãos a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor nessa noite, finalizando o trabalho do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, Deus justo, no nome do Teu Filho amado, ó Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui, pregando a Tua palavra, louvando a Ti, que o Senhor venha ter recebido toda a nossa adoração, Senhor, e que Tuas mãos poderosas venham estar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus, aquelas pessoas que estão enfermos, Pai, depressivos, que estão aí preocupado, Senhor, com essa situação tão difícil, que o Senhor vem estar tranquilizando, que o Senhor vem estar curando as pessoas nos hospitais nesse momento, as pessoas na nossa cidade de João Lisboa, que o Senhor venha estar tocando com o poder da unção, Pai, curando, e que este vírus maldito, Pai, bata em retirada no nome de Jesus, ó Deus, e a Tua igreja volte para a casa de oração, para testemunhar e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nesse momento, Pai, nós determinamos a vitória pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar nessa noite. Nós falamos amém.